Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos da Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem do canal do Estuda Mais. Se você quiser fazer parte desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Bom, vamos começar aqui essa questão que diz o seguinte: escreva a fórmula estrutural plana para os compostos moleculares abaixo: HCl, H2S e CO2. Beleza. Primeira coisa que a gente precisa saber é quantos elétrons existe na camada de valência de cada um desses átomos, tá? Como que a gente vai saber disso? Você pode olhar na tabela periódica. Ó, primeiro vamos aqui para o HCl, né? Eu tenho o hidrogênio e eu tenho o cloro. Então vamos lá, tabela periódica. O hidrogênio está na família 1A, significa que ele tem um elétron na camada de valência. Já o cloro está na família 7A, significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência, tá? Então voltando aqui para a nossa questão. Então, o hidrogênio vai ter um elétron e o cloro vai ter 7 elétrons. Então aí 6, 7 elétrons. Bom, para eles ficarem estáveis, né, o cloro ele precisa ganhar um elétron e o hidrogênio também precisa ganhar um elétron. O hidrogênio precisa ficar estável, assim como o gás nobre hélio na tabela periódica. O hélio ele tem um número de elétrons igual a 2. E o hidrogênio também quer ter 2 elétrons para ter a mesma configuração eletrônica desse gás nobre, que é o único gás nobre que na camada de valência não tem 8 elétrons, tá? Já o cloro, ele quer ficar igual aos outros gases nobres, com 8 elétrons na camada de valência, completando a regra do octeto, né, que foi aí proposta por Lewis. Então ele quer ter 8 elétrons para ficar mais estável. Então o que eles vão fazer? Eles compartilham esse elétron aqui. Então o hidrogênio acaba ficando com 2 elétrons, porque os 2 elétrons que estão sendo compartilhados são dos dois, e o cloro acaba ficando com 8 elétrons. Só que essa representação que eu estou fazendo não é a fórmula estrutural plana, tá? A fórmula estrutural plana é essa daqui, ó. Eu colocar HCl, eu colocar uma ligação com um tracinho assim, tá? Essa daqui, ela está mostrando os elétrons para a gente não necessariamente precisa mostrar eles aí na fórmula estrutural plana, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar só essa representação, essa segunda que eu coloquei, mas a primeira era de grande importância para que a gente entendesse o que a gente está fazendo. Então essa daqui é a fórmula molecular. Fórmula molecular. Na verdade, isso para todas as alternativas, né? Todas elas são fórmulas moleculares. E aqui na frente eu vou colocar a fórmula estrutural. Fórmula estrutural. No primeiro caso, a fórmula estrutural vai ser HCl, tá? No segundo caso, eu tenho um H2S. Aonde que está um enxofre na tabela periódica? Vou abrir a tabela aqui novamente. Vamos procurar um enxofre, ó, embaixo do oxigênio. Estão vendo ele aqui? Na família 6A. Se ele é da família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência, tudo bem? Então vamos voltar para lá. Onde que está aqui? Achei. Pronto, ó, a gente vai pegar o enxofre. Ele tem 6 elétrons, então vamos colocar 1, 2, 3, 4, tem 5, tem 6 elétrons. Aí ele vai ter um hidrogênio ligado com um elétron aqui, outro hidrogênio ligado com outro elétron aqui, tá? Como ele tem esses pares de elétrons aqui, ó, que são pares não ligantes, eles ocupam muito espaço, eles acabam empurrando essas ligações entre enxofre e hidrogênio, fazendo com que exista um ângulo, tá? Em mais ou menos ali 105 graus, tá? Aproximadamente. Então, essa vai ser uma molécula angular, diferente dessa que a gente fez aqui em cima, que é uma molécula linear. Se você observar que entre um átomo e o outro, a gente vai ter um ângulo de 180 graus aqui em cima. Já na de baixo, esse ângulo ele é bem menor, tá bom? Então, olha só, o que vai acontecer? A gente vai representar essa estrutura novamente, só que vai ficar assim, ó, um enxofre ligado a 2 hidrogênios. É bem parecido com o que o oxigênio faz, porque é o mesmo efeito. O enxofre também
tem 6 elétrons na camada de valência, assim como o oxigênio também faz essa molécula ser angular, tá bom? Então vamos dar uma apagadinha nessa estrutura prévia que a gente montou. A fórmula estrutural plana é essa outra que a gente tem aí, tá? E a terceira e última, a gente tem o carbono e temos 2 oxigênios. Vou colocar um de cada lado aqui. O átomo de carbono está na família 4A, não é? Vamos voltar lá na tabela para vocês verem isso. Ele está aqui, ó, na família 4A. Logo, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Já o oxigênio na 6A tem 6 elétrons. Então, a gente vai colocar 6 elétrons para o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para o carbono, 1, 2, 3, 4. Eles vão compartilhar esses elétrons aqui, observem, fazendo 2 ligações duplas. O carbono vai ter 2 ligações duplas. No total, o carbono tem quantos elétrons? Olha, aqui tem 2 elétrons que são do oxigênio e 2 que são do carbono. Aqui 2 do carbono e 2 do oxigênio. Se você contar ao redor do carbono, a gente vai ter todos esses 8 elétrons aqui. Enquanto ao redor de cada átomo de oxigênio, você vai ter esses 6 que são deles, mais os 2 do carbono. Os 6 que são do outro oxigênio aqui, mais os 2 do carbono. Então, todo mundo fica com 8 elétrons na camada de valência. Só que a forma que a gente vai representar esse CO2 vai ser essa linear mesmo, tá? Ó, só que eu vou colocar ela plana aqui. CO, C dupla O, beleza? Então, essa é a fórmula do dióxido de carbono. A do H2S é essa daqui. E a do HCl é essa daqui. Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido a resolução deste exercício. Se gostou, não esqueça de deixar um like neste vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Antes que você fique se perguntando por que o carbono ele não empurra esses oxigênios e ele fica na estrutura linear, por que ele não fez a mesma coisa que o H2S fez aqui? É porque o H2S, o enxofre, ele tem 2 pares de elétrons não ligantes. Eu falei isso para vocês, né? E os pares de elétrons não ligantes que fazem com que essas ligações elas fiquem um pouco mais distantes deles. Já o carbono ele não tem par de elétrons não ligantes. Todos os elétrons do carbono são ligantes nessa molécula de dióxido de carbono e por isso que essa nossa molécula aí ela é uma molécula linear, tá? Já no caso aqui do cloro, embora ele tenha elétrons não ligantes, não tem nenhum ângulo que dê para fazer. Quando você tem 2 átomos, ele vai ser sempre linear, tá? Não existe nenhuma opção onde você tem 2 átomos e eles não são lineares um em relação ao outro, porque a ligação química ela não vai entortar. Uma ligação química não vai ficar assim, tá? Ela não vai ficar tortinha. Então não vai ter um ângulo diferente de 180 graus quando você tem uma molécula diatômica, tá bom? Bom, pessoal, agora sim terminamos. Forte abraço. Se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho de notificações e a gente vai se ver numa próxima aula. Tchau, tchau.